Muito fácil a gente fazer exatamente o que você falou, de pegar um alimento e falar, cara, é isso, né? Tem que fazer isso. É fácil e é também comercialmente mais atraente. Comercialmente é divino. É divino. Você pegar um alimento e falar... Você fala, cara, é isso. Isso vale trilhões, né? Não é que vale bilhões, vale trilhões. Então, o lance, eu acho muito mais elegante a gente olhar os mecanismos e outra, o que eles não fazem em comum do que o que eles fazem em comum. Porque quando você estuda os mecanismos, hoje, como eu falei, né, a partir de 1950, a gente teve essa teoria dos radicais livres, né? Putz, a gente envelhece porque emite radical livre e o radical livre envelhece. Mas, até um pouco antes de 1950, lá para a década de 30, 1930, os caras começaram a perceber que alguns animais, quando eles estavam em restrições calóricas, eles aumentavam o lifespan, eles aumentaram o quanto eles conseguiam ser longevos. E aí, depois desses estudos de 1930, vários outros estudos endossaram essa hipótese. Falaram, cara, que estranho. Quando eu estudo uma minhoca, ela come menos, ela vive mais. Quando eu estudo uma mosca, come menos, vive mais. Quando eu estudo um cachorro, você aumenta até 20%, quase 20% o lifespan se você põe ele em restrição calórica. O macaco, né? O macaco. Célebre estudo de 2 macacos iguais que um envelhece absurdamente. Outro fica até mais cabeludo, né? Rato, macaco, tudo. Então, assim, hoje, se você perguntar assim, o que realmente está comprovado em aumentar o tempo de vida? Restrição calórica. Olha aí, ó, já pegou alguém que tá ali com pão na boca nesse momento, fica chateado. Ou o cara que tá nessa hora fazendo aquela refeição à meia-noite para não perder massa magra. É verdade, né? Tem esse daí também. Desculpa. Então, imagina. Então, assim, isso eu acho que o ponto principal. Então, quando você vai estudar muitos desses lugares do Blue Zones, inclusive algumas teorias sobre os plant-based, é justamente essa, que muitas vezes o plant-based acaba ficando numa certa restrição calórica. Porque é difícil, né? Não todos, mas alguns. Então, assim, quais são as teorias do envelhecimento? Porque, entendendo as teorias, a gente olha depois para o Blue Zones e fala, putz, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. Melhor do que você olhar, o que eles fazem que eu vou copiar. Porque o que o cara faz, muitas vezes, não vai servir para você. Por quê? O microbioma dele é diferente. As bactérias que habitam o intestino do cara são diferentes. Aonde ele vive é diferente. O estresse que ele vive é diferente. A temperatura que ele vive, tudo é diferente. Então, copiar seria uma burrice. É muito melhor entender quais são os mecanismos e a gente falar, putz, a gente precisa desencadear isso no nosso organismo. Então, quais são os mecanismos de uma forma resumida? Primeiro, o mecanismo é dano no DNA. O nosso DNA, ele sofre injúrias o tempo inteiro, né? A gente tem aí 20 mil genes, né, em cada célula. Isso significa mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, essas bases, elas sofrem agressões, seja agressão de toxicidade, seja agressão da radiação ultravioleta, fumar e etc. Então, o tempo inteiro, o nosso DNA ele está sendo lesionado. E isso acontece todos os dias. Só que a gente tem mecanismos de reparar esse DNA. Conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai acumulando essas injúrias aí no DNA e a gente também tem um processo aí de envelhecimento por isso. Segunda coisa que acontece. Nesses cromossomos, né, que o cromossomo é justamente o que a gente vai replicar esse cromossomo, tanto para a célula funcionar, quanto ele também vai ditar quais são as proteínas que a gente vai produzir. Nesses cromossomos... A informação vai ser passada adiante. A informação é como se ele fosse, né, um DVDzão, né, e você vai ler esse DVD. Então, nesses cromossomos, no final do cromossomo, na cabeça dele, existe um negócio que chama-se telômero. É como se fosse uma capa protetora, né, e essa capa protetora, obrigatoriamente, ela tem que estar ali. Porque conforme a gente vai replicar esse cromossomo, existem vários dos porquês ele existe, né? A evolução ela é muito óbvia, né? Tem uma frase muito interessante assim, que nada faz sentido na biologia a não ser a luz da evolução. Então tudo que for biológico, você precisa entender o porquê que ele existe. Então esses telômeros, ele existe para dar estabilidade para o cromossomo. Então ele é como se fosse, sabe quando você tem um cadarço de tênis e você tem o plásticozinho no final do cadarço? Para ele não se desfazer. É mais ou menos essa analogia. Para o cromossomo ser copiado de uma forma bacana, o final dele não pode ser importante. Porque se o final for importante, às vezes na cópia você come o final. Então, conforme essa célula vai se replicando, esse telômero, essa capinha vai diminuindo a cada replicação. Então, quando esse telômero está muito curto, a célula vira uma célula senil. Então, uma outra teoria do envelhecimento. Terceira teoria do envelhecimento. Detalhe, né? Isso foi prêmio Nobel de Medicina. Sim. Uma teoria. Quem tem mais os telômeros maiores são pessoas que vivem de forma mais até uma forma de você dosar a idade biológica. Não é a forma mais precisa, mas é uma forma interessante de você dosar a idade biológica. Terceira teoria, por que envelhece? E todas elas valem juntas, tá? Não é uma teoria ou outra, são né? Terceira teoria, proteínas. As nossas proteínas são moléculas
esculturais. Elas são esculturas mesmo. Elas são moléculas que são tridimensionais. Qualquer mudança nessa tridimensão, nessa forma dela, ela deixa de ter o funcionamento. Então a gente começa a ter proteínas que são proteínas que elas começam a ter deformidades. Então a gente começa a acumular, por exemplo, proteínas amiloides, que é o famoso beta-amiloide. A gente começa a acumular proteínas que são muito ruins. Quando a gente acumula, nós temos um processo de lidar com elas. Vem o lixeiro lá e resgata, que chama-se autofagia, né? Existe a gente consegue englobar essa proteína e destruí-la. Conforme a gente vai acumulando com idade, a autofagia não dá conta. E a gente começa a acumular essas proteínas. Isso em muitas doenças acontece, como, por exemplo, doença de Parkinson, a gente acumula corpos de Lewy, na própria doença de Alzheimer. Então, tem muitas doenças do envelhecimento que são causadas por essas proteínas. Essas proteínas, elas também podem sofrer uma coisa que a gente chama de glicação. E, desculpa, isso também foi prêmio Nobel de Medicina. Sim. Se a gente falar numa faculdade de medicina, talvez o aluno saia sem nem saber que existe hoje aquilo ali, porque é tão determinado só descobrir qual é a doença e o remédio para tratar, que essas bases essenciais, prêmio Nobel, se nada mais científico que isso. É um absurdo, porque até eu sei. Mas porque eu estudo também, né? Mas enfim. E os caras, eles não pararam de estudar os mecanismos, então essas proteínas, elas podem modificar a forma, formar esses amiloides, ou elas podem sofrer o que a gente chama de glicação. Vem uma molécula de açúcar, uma glicose, e se liga essa proteína, que é quando você põe uma panqueca na frigideira e você joga um syrup, um melzinho em cima, ele fica daquele... chama reação de Maillard. Então, elas podem ficar glicadas. A proteína glicada para de funcionar. Outra teoria do envelhecimento é que as células, isso a gente também descobriu a partir da década de 70, que as células envelhecem. Então o cara percebeu, tem células aqui na minha placa, que eu estou estudando no laboratório, tem células que são diferentes das outras. O que aconteceu com essas células? As organelas pararam de funcionar, ela não tem mais capacidade de se replicar. Então, isso chama-se células senis. Quando a célula envelhece, isso é uma coisa boa, ela perde o poder de se replicar. Porque se ela continuar se replicando e ela for uma célula ruim, ela pode ser até um câncer. Então, a partir do momento que a célula envelhece, ela para de se replicar. Só que ela também tem algumas disfunções. Então, essa célula senil, ela tem que ser morta, né? O que a gente chama de apoptose. Então, mais uma teoria é que essas células senis, elas emitem o que a gente chama de inflamação local, que a gente chama de inflammaging, né? A inflamação da idade. Então o cara começa a ter dor, o cara começa a ter fraqueza, a pessoa, né, perde a capacidade ali de ter aquele bem-estar, aquele vigor, porque essas células senis, elas são como se fosse massa podre, como se fosse, né, o funcionário fofoqueiro, né, que fica acabando ali com a organização.